Números 22, assim diz a palavra do Senhor. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Verso 3: E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá essa congregação todos quanto houver em redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Verso 5: Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora e amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto este povo é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Verso 14: E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu, ainda em enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles que foram enviados inicialmente. Verso 16: Os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa a este povo. Verso de número 18: Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou coisa grande. Verso 19: Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordoou o jumento e foi-se para os príncipes de Moabe. Verso 22: E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele já caminhando, montando na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele
iam. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada da mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espantou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Versos 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou-se contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então, verso 26, então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Verso de número 27, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Verso 28, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? Verso 29, e Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu, a tua jumenta, em quem cavalgaste desde o tempo que eu fui a tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Palavra do Senhor, amém? Querido Deus, amado Pai, diante da Tua palavra nós nos encontramos nesta noite, e pedimos que o Senhor possa falar profundamente aos corações, e que toda distração seja repreendida, e que nós possamos nos edificar com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? É assim, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, onde um profeta chamado Balaão recebe um convite para poder, através desse convite, amaldiçoar o povo de Israel. E esse profeta chamado Balaão, ele não recebe apenas um convite, mas ele recebe uma quantidade em dinheiro muito elevada. A primeira vez que vieram a ele, vieram com um montante. Aí a segunda vez que vieram a Balaão, para ele poder amaldiçoar a Israel. E Israel havia saído do Egito, e o povo proliferava, e o povo crescia, e o povo de Deus tinha vitória. E aí começou a assustar aqueles que não eram o povo de Deus, e todos aqueles que não eram o povo de Israel, começaram a ter medo do povo de Israel, e aí procuraram um profeta de Deus, e disseram assim: vamos dar uma grana para esse profeta, para que ele possa amaldiçoar esse povo de Israel, porque ninguém vai poder lutar contra esse povo, se esse povo não for amaldiçoado por Deus. E procuraram um profeta de Deus chamado Balaão, e Balaão recebeu a ordem do Senhor para não amaldiçoar o povo, porque o povo era um povo bendito, amém, meus irmãos? Às vezes, eu já vi pessoas com medo, com receio de coisas de macumba, mesmo sendo cristão, com medo de coisas feitas de olho gordo, com medo de coisas aqui externas, né? Com medo às vezes da inveja. A pessoa está com inveja de mim, então vai acontecer alguma coisa comigo, com medo do que alguma coisa nesse mundo ou fora dele possa atingi-lo. Mas o Senhor diz aqui, da mesma maneira, o povo de Deus aqui Balaão, o profeta, estava sendo tentado
a amaldiçoar o povo, mas o próprio Deus disse para Balaão: olha, não adianta, porque esse povo é bendito. Ou seja, você é bendita do Senhor, você é bendito do Senhor. Que você nunca esqueça disso. É Deus que vai falar que você é bendito, que você é bendita, e isso faz toda a diferença. Não pense que não tem coisa que se levanta para poder amaldiçoar você que é serva de Deus, que é servo de Deus. Não pense que não tem coisas por essa atmosfera que é para amaldiçoar você, e que o mal recebe muitos convites para amaldiçoar a cada um de nós. Mas o Senhor é que diz nesta noite, o Senhor é que diz, aquele que quer amaldiçoar aqueles que são seus, esse povo é bendito. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, o tema da nossa mensagem nesta noite é: quando a parada é obrigatória. Quando a parada é obrigatória. E existe paradas que são opcionais. Você para se você quiser. Mas nessas paradas você olha, vê se não vem ninguém no trânsito e você passa. Essa não é parada obrigatória. É uma parada opcional. Você pode parar ou não. Antigamente, no cruzamento de linhas férreas, tinha lá: pare, olhe e escute. E se você não fizesse isso ali, era uma parada obrigatória para fazer isto. E se você não fizesse isto, o problema ia ser seu. Porque no momento que você não faz isso, o trem está passando, o problema ia ser seu. Existem algumas paradas que são opcionais, mas existem algumas paradas que são obrigatórias. E nós estamos vivendo um momento de uma parada obrigatória. Um vírus chegou não só no Brasil, chegou no mundo, não é? Chamado coronavírus. E hoje pela manhã, eu trabalho no período da manhã monitorando o trânsito, estava zero de trânsito de manhã na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, zero de trânsito. Como é que pode? Eu estava olhando lá as câmeras, a cidade parecia um feriado, porque nós estamos diante de uma parada obrigatória. Não tem como não parar, a parada é obrigatória. E esse servo de Deus, chamado Balaão, ele recebeu um convite para fazer algo que Deus disse para ele: não vá fazer isso. E ele foi indo, e o anjo ficou na frente de um lugar, e ele conseguiu passar, e chegou num determinado lugar que o anjo ficou estrategicamente naquele lugar do caminho que Balaão não conseguia mais passar. E aí é parada obrigatória. A experiência que teve esse servo de Deus, nós também, alguns de nós passamos por essa experiência. Passamos por paradas que são obrigatórias. E não adianta reclamar. E não adianta se exaltar. E não adianta fazer nada. A parada é obrigatória. Por quê? É obrigatória. Porque Deus assim o determinou. O que é que nós aprendemos quando a parada é obrigatória? Nós aprendemos que tem um que manda na situação. Porque mesmo a Bolsa de Nova York não querendo parar, ela para. Mesmo os negócios mais milionários e poderosos desta terra não querendo parar, para. Homens ricos e pobres, brancos, negros, amarelos, saudáveis, doentes, aleijados, perfeitos, todos são obrigados a parar, quando a parada é obrigatória. E Deus, nestas oportunidades, o que Ele fez com Balaão, Ele faz com todo ser humano. Num determinado momento, Deus
mostra que, num determinado momento, a parada não é opcional, ela é obrigatória. Nós temos algumas experiências pessoais. Você certamente está lembrando de algumas experiências aí que são suas, em que você não tinha o que fazer. Você teve que parar, porque a parada era obrigatória. Isso faz parte da história da nossa vida. Paradas obrigatórias. Rompimentos obrigatórios. Não tem como fazer, inevitável. Nessas paradas obrigatórias, nós temos consequências seríssimas quando nós não paramos. Tem gente que está sendo avisado um monte de coisa, está orientando o governo. A razão de nós termos parado de cultuar em grande quantidade foi porque nós estamos obedecendo essa parada obrigatória. Deus, Ele tem sempre uma lição para nos dar. Toda vez que nós avançamos na parada obrigatória, se é no trânsito, não precisa nem falar nada para você. A desgraça está feita. E na vida é assim também. Não é? Quando a parada é obrigatória. A parada, quando ela é obrigatória, ela traz um momento muito especial, chamado momento de reflexão. Correndo, nesse dia a dia que a gente tem, nessa correria que a gente não reflete. Então, pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que nós aprendemos é que quando a parada é obrigatória, nós percebemos que tem alguém que manda. Eu quero dizer para você nesta noite, quem manda é o Senhor, Ele está no controle. Com esse vírus, Deus puxou o freio de mão do mundo. Sim ou não? E quem sabe puxou o freio de mão também da tua vida, das tuas correrias. E é impressionante, a gente só pensa quando a gente para. Deus sabe disso. E por isso muitas vezes ele proporciona a parada obrigatória. E quando a gente para obrigatoriamente, nós refletimos. Nós refletimos. Você deve estar pensando, tem que ficar em casa agora. E a palavra de ordem é assim: fique em casa. Fique em casa. É como Deus estivesse falando para a humanidade: vão para um cantinho para pensar. Vão pensar a humanidade. Vai pensar, Marinho. Vai pensar, Rafael. Vai pensar, Welles. Vai pensar, Vanessa. Vai pensar, Rafael. Tem 2 Rafael aqui. Vai pensar, vai pensar, Vila Souza. Vai pensar, Brasil, São Paulo, mundo. Vai para o cantinho pensar. Muitas vezes a gente não entende, fica falando isso e aquilo, mas quem puxou o freio do mundo? Então o pastor está querendo dizer que foi Deus que colocou. Não, não estou falando isso não. Não estou falando isso aí. Existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva dele. A vontade soberana dele não é que haja vírus, que haja doença, coisas terríveis, não. Mas a vontade permissiva dele acontece. Ele permite, não é ele que quer. E olha, nós que estamos neste mundo, nós temos que tirar algumas lições. O mundo tem que tirar algumas lições. O Brasil tem que tirar algumas lições. O estado de São Paulo tem que tirar algumas lições. O bairro da Brasilândia tem que tirar algumas lições. Você tem que tirar algumas lições quando a parada é obrigatória. E Deus deu um monte de lições para Balaão. Deus mostrou uma série de coisas para Balaão. E uma das coisas que ele mostrou para Balaão foi que assim, que ele é soberano sobre a caminhada de Balaão. Olha, irmãos, nesta noite nós glorificamos a Deus. Sinceramente, eu glorifico a Deus pelos momentos que ele, de alguma maneira, puxou o breque de mão da minha vida. E eu digo para você, tem gente que pensa que Deus só começou a agir na vida dele a partir do momento que ele entregou a vida para Jesus.
Não. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos do ventre da mãe. Olha, a história é longa. Quando não havia nada ainda formado, Deus já nos conhecia. Ele chega a dizer que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Ele tenha conhecimento. Isso chama-se onisciência. Isso aí é qualidade atribuída só a Deus. Então, o que está ocorrendo ao nosso redor? E toda vez que a gente para pensar nisso, eu estou vendo muita gente, graças a Deus, estou vendo muitas pessoas aí refletindo sobre a vida. E Balaão, ele teve a lição dele. E o mundo precisa da lição dele. E São Paulo precisa da sua lição. Brasilândia precisa da sua lição. E você precisa da lição de Deus também, nessa puxada de breque de mão. É isso aí. Esta é a mensagem que Deus me mandou trazer para o teu coração. Quando a parada é obrigatória.